Fala galera, beleza? Luz Moura na área aí com vocês. Bom, depois da semana passada, né, que eu não fiz a análise, estou de volta aí, força total. E vou ver se eu consigo trazer também vídeos na quarta-feira para explicar o que passou na semana, tá? Mostrar as entradas e como o mercado tá evoluindo, enfim, acho que vai ajudar bastante a galera, beleza? Sobre o pessoal lá, então o pessoal me perguntando sobre o grupo da For Trading, né? A gente continua dando aula lá, normal, né? Eu, Breno e Malta, tá? A gente dá aula lá todos os dias, são 6 aulas por semana. E em breve a gente vai divulgar aí um link para quem quiser fazer parte do grupo. A gente contratou uma empresa para fazer toda a parte de controle de pagamento, de controle de arquivos, controle do grupo do Telegram. A gente instalou um botzinho, então ficou bem legal. Em breve aí, acho que essa semana que a gente já vai divulgar, então não vai ter mais aquela necessidade de fazer adesão ao grupo somente do dia 1 ao dia 10, beleza? Vai ter cartão, boleto, enfim. O valor, a gente subiu R$ 5 só, o valor era 90, né? Agora 95, que a gente faz um repasse para essa empresa e a gente ainda continua mantendo os vídeos no Google Drive, paga a plataforma de transmissão para cada um de nós três, né? Então, basicamente, esse valor cobre os custos, beleza? A gente está com mais de 80 aulas gravadas, somando a dos três. Então tem um conteúdo bem bacana aí, beleza, galera? Bora lá para análise então. Eu acrescentei alguns pares aqui, tá? Para ajudar vocês mesmo, mas os pares que eu opero continuam os mesmos. Eu só fiz a inclusão aqui do GBPUSD e do EURO-NZD, tá? E do Gold, tem muita gente pedindo para fazer a análise do Gold, então eu voltei com a análise, mas eu não vou operar, vou continuar operando os pares que eu estava operando, beleza? Então, áudio SD no semanal, o que a gente tem? A gente vê o par aqui, ó, numa resistência, né, ou num suporte semanal, tá? Então o par já testou aqui algumas vezes e ainda não perdeu, tá? A gente tem também o esboço de uma formação de ombro, cabeça a ombro aqui, tá? Se essa linha de pescoço aqui, ó, essa neckline foi perdida, ele vem buscar próximo nível aqui semanal, tá? Lá no 0,73700, tá? Então semana aí bastante complicada, principalmente para os ativos que faz cruzamento com o dólar, tá? Porque o dólar vem ganhando força aí, o Tesouro de 10 anos, que é um ativo bem seguro, não para de subir, tá? Impulsionando aí, ó, a força no dólar, beleza? O diário aqui, no diário a gente tem um cenário já de baixa, né? Aqui eu tenho a máxima do swing diário e a mínima do swing diário. Então, a partir desse ponto aqui, ó, essa mínima foi perdida, a gente inverteu o cenário aqui para uma tendência prominente baixa, tá? Então, como eu disse, se a gente perde aqui, né, esse nível semanal, a gente tem aqui o próximo para ser buscado. O que a gente pode ver aqui no diário é o famoso falso rompimento, tá? Esse é um padrão no diário de alta, beleza? Aquela estrela da manhã, da noite, eu nunca lembro o nome, mas vocês sabem o que eu estou falando. Então, ele é um falso rompimento, um padrão de candle de alta em cima de uma região importante do semanal. Então, vale a atenção para quê? Para que esse preço possa vir buscar aqui e continuar o nosso canalzinho de baixo que está sendo formado aqui, beleza? Eu separei alguns níveis, tá? Em 8 horas, no gráfico de 8 horas, todos os níveis estão marcados. Todos os níveis que vocês virem no meu gráfico são marcados aqui, ó, em 8 horas. São os principais pontos de suporte e resistência, tá? Então, dando uma olhada aqui, ó, o preço, apesar de ter feito, né, o padrão lá no diário, ele tá brigando agora numa zona aqui de resistência, que era o suporte, foi perdido, ele está retestando ela, beleza? Aqui é um ponto de bastante cuidado, porque a gente tem essa zona semanal e o preço costuma flutuar, tá? Entre 300 pontos para cima e 300 pontos para baixo, tá? Então essa é uma zona aqui totalmente de indecisão, o preço ainda está brigando. Como eu disse,
pelo padrão do diário, tudo leva a dizer que ele vem buscar um pouco mais acima, tá? Dando uma olhada aqui no gráfico de 1 hora. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Eu marquei um ponto que eu tenho interesse de negociar, tá? Que é aqui bem nesse nível, porque a gente for usar a FIBO aqui para calcular a possibilidade de retração do preço, essa zona aqui está dentro dos preços com desconto ali, tá? Então, é uma zona bem interessante aqui para buscar oportunidade de venda, pelo menos até aqui, tá? Então, 2 pontos de interesse aí para mim negociar na venda na semana vai ser aqui. Vou até deixar vou colocar os alarmes aqui junto com vocês, tá? Primeiro aqui e por último aqui, tá? São os 2 pontos interessantes para mim. O preço pode reverter daqui? Pode. Acho difícil, tá? Reverter que eu digo continuar para baixo. Tudo vai depender de como abre a semana, enfim. O padrão do diário é um padrão fortíssimo de alta, tá? Então deve ser considerado. Por isso que essa é uma região que eu prefiro não negociar. Tá? Se o preço fizer novas mínimas, perder aqui o diário, aí eu vou estudar o que eu vou fazer, mas por enquanto é o que eu vejo aqui. Beleza, galera? Então, semanal agora do CAD JPY. Tá? O CAD JPY tem esse vão aqui, ó, semanal muito grande, tá? O vão que eu digo é entre um nível de resistência, de suporte, né, que era a resistência, e o próximo nível de resistência. A gente está falando aí de 4.000 pontos. Se for considerar a zona, esse preço aqui já foi atingido, né? Aquela flutuação que eu falo para vocês. Então, ele tocou ali naquela resistência semanal e muito possivelmente ele vai fazer um pullback, beleza? Vamos tentar entender qual é o momento ainda do diário. O diário não mudou ainda, tá? Para baixo, beleza? Apesar desse movimento forte aqui, eu ainda não tive uma inversão total da tendência. Mas em tempos gráficos menores, 4 ou 8 horas, isso aqui já aconteceu, beleza? 8 horas, aí os pontos que eu separei para vocês, olha só, que interessante, onde ele está agora, ó, bem em cima de um nível importante de suporte que foi perdido com força. Se eu utilizar a FIBO para traçar, medir aqui minha retração, eu estou nos níveis de preço com desconto, tá? Isso me desperta uma vontade muito grande aqui de procurar por vendas no par, tá? Lembrando, a tendência do diário ainda não foi modificada, ela não foi perdida, tá? Só vai ser perdida aqui quando ele virar esse nível para baixo. Só que o que acontece? A partir do momento que ele rompeu esse topo e ele começou a trabalhar aqui embaixo, ou seja, ele rompeu o topo anterior aqui para cima, fez uma nova tendência de alta, e depois na baixa, no momento de pullback, ele veio aqui e rompeu esse topo. Tá? O ideal é que o preço não rompa o topo. Tá? E quando ele trabalha abaixo do topo, isso pode ser um sinal de reversão. Ainda mais quando ele toca lá no semanal, no nível importante do semanal, beleza? Então, aqui no 1 hora, eu separei o que? Eu nem marquei um ponto de interesse porque ele já está para mim um ponto interessante para buscar venda, tá? Eu vou ver como o preço vai trabalhar aqui na semana, tá? Eu vou deixar um alarme para ver como o preço vai trabalhar aqui na semana. E seguindo aqui a tendência do diário, o próximo ponto que eu teria interesse, no caso aqui seria na compra, né? Seria próximo a essa região aqui, ó, tá? E ela já aconteceu, né? O pullback já aconteceu e foi embora. E aí agora eu tenho que esperar ele voltar para testar novos níveis aqui embaixo. Então, por enquanto, eu estou bem longe de buscar uma venda, ou uma compra, perdão. Tá? Nível interessante de compra para mim, que eu marcaria hoje, seria próximo, como eu disse, a essa região. Então, eu teria esse ponto de interesse aqui para mim na compra, certo? E ali, dependendo de como ele reagir, ó, ele tá fazendo, ele fez uma retração bem forte. Se ele negar aqui, a gente vai ter um topo duplo. E aí eu vou buscar entradas de venda a partir desse ponto. E aqui, muito possivelmente, procuraria por compras, tá? Mas tá num momento complicado aqui o CAD JPY.
tá? Tendência do diário ainda é compra, beleza? Voltamos agora então a olhar o EURNZD, tá? O EURNZD está oscilando, né, entre dois níveis aqui, tanto de resistência quanto de suporte no semanal. O ponto mais importante aqui, ele foi tocado também, né? Foi essa última resistência perdida. A tendência ainda continua de baixo ali no diário, ou semanal. Diário, mesma coisa. Eu não marquei a máxima do diário, porque ela bate aqui, né? Então, ó, se eu tenho a mínima aqui e a minha máxima está aqui, no diário eu tive uma inversão temporária de tendência. Até se a gente quiser trabalhar com rompimentos de canais, ó, eu tive rompimento desse canal, beleza? Então, observando aí o diário, eu tenho uma tendência de alta, beleza? Já o gráfico semanal, a minha tendência ainda é de baixa, tá? Como ele já veio aqui testar, possivelmente ele vai voltar a testar esse nível, tá? Então, seguindo aqui a tendência do diário, eu separei esses níveis, tá? Que ele está trabalhando agora, esses níveis de 8 horas. 8 horas. E aqui no gráfico de 1 hora, eu tive a quebra de um suporte e estou com o preço brigando aqui no nível importante de suporte de 8 horas. Tá? Eu não acredito em compra nesse ponto. Agora aqui sim, porque sempre pensando aqui ó, na possibilidade de retração. Esse preço não retraiu absolutamente nada. Tá? Se a gente for observar aqui, no gráfico de 1 hora, eu tenho aqui o último nível de suporte que foi rompido, que bate bem ali com as áreas de preço ali de desconto da FIBO. Tá? Até se for pegar esse movimento como um todo aqui, ó, eu tenho essa área ainda como uma área importante, beleza? Eu costumo pegar um movimento que faz o rompimento de fato. Então aqui ó, eu tenho um ponto de interesse no gráfico de 1 hora, onde eu vou procurar por compras, tá? Então, seguindo a tendência do diário, EURNZD para mim é compra, beleza? Vou deixar um alerta, ver como o preço vai trabalhar aqui. E se o preço chegar de novo aqui, ó, nessa região, tá? Eu tenho mais um ponto de interesse aqui, eu não vou deixar alerta, mas aí a partir desse ponto de interesse aqui, eu iria buscar as vendas, beleza, galera? Vou deixar só marcado para vocês visualizarem aí onde seria o meu interesse em vendas aqui, tá? Então, como eu disse, a gente está num momento do mercado consolidado que é um dos momentos mais difíceis, né? O mercado em tendência é tranquilão de operar e tudo. O mercado consolidado a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de zelo e cuidado nas operações, tá? Procurar entrar, por exemplo, eu quero comprar, então vou procurar entrar o mais baixo possível, ou seja, com o preço mais barato possível. Se eu quero vender, vou procurar vender o mais caro possível, sempre próximo de zonas de interesse, de semanal, ou de 8 horas, ou 4 horas, como queira. Enfim, zonas importantes, onde o preço já demonstrou para a gente fraqueza. Não faz muito sentido eu ficar negociando no meio desses pontos, tá? Não faz muito sentido, beleza? Então é isso aí para o EURNZD na semana. Show? Euro USD semanal. Bora lá olhar também. Olha só que interessante, tá? A gente tinha esse último ponto de resistência, de suporte, perdão. O preço veio, testou uma, duas, três vezes e na quarta ele abriu com gap, buscou esse gap e derreteu. Muito possivelmente o próximo ponto que ele vem buscar é aqui, ó, 1,16,200, tá? É o que eu acredito, e se ele perder, eu tenho mais um ponto aqui embaixo, 1,13,500. Não vou marcar, mas tá visual aqui, dá pra ver fácil, ó. Beleza? O diário, tendência de baixa, já clara, desde esse ponto aqui, aqui ó, desde esse ponto aqui, eu já tinha a tendência de baixa no diário, beleza?
O padrão do diário é um padrão de continuação da tendência, né? Então, eu separei alguns pontos aqui no gráfico de 8 horas, ó, última suporte perdido, as resistências mais próximas, e separei também alguns pontos de interesse para a semana, tá? Bom, meu primeiro ponto de interesse, obviamente, vai ser essa região, eu vou deixar um alerta, tá? Vou chegar um pouco mais abaixo aqui, pronto. Porque foi o último ponto de suporte aqui perdido, então, em teoria ele vai atuar como resistência, e o próximo ponto que eu marquei ali é um ponto que coincide com a retração de Fibo, né? Então eu acredito também que aqui é um ponto interessante, caso ele passe aqui, não dê oportunidade, esse aqui é um próximo ponto que ele vai buscar lá. Ele vai possivelmente nos dar oportunidade, tá? Então a tendência aí do EURUSD para o diário é venda. Como eu disse, o dólar veio ganhando força aí, tá? Então a gente vai começar a ver a inversão do que a gente tinha até algumas semanas atrás, beleza? Para o GBP Yen semanal, ó, que interessante também, tá? O preço ele está flutuando também entre dois níveis aqui de suporte e resistência semanal, tá? Se a gente for considerar de novo as zonas, né? Aqui, ó, a gente teve o toque nessa zona, então o preço sentiu essa zona e ele retraiu, fechou até com um candle, né? Um side bar aqui e também uma estrela. Só que o preço terminou a semana com muita força, tá? Muita força no semanal, rejeitando mesmo essa zona. Só que se foi o primeiro teste apenas. Aí no diário, que a gente teve aqui, ó, o preço fez, né, aquela mesma formação que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, padrão de reversão para alta, bem em cima de uma zona, tá? E foi embora. Agora eu tenho que no diário a tendência ainda é de alta, ela não foi perdida, né? Se a gente for considerar esse último swing, então a partir desse rompimento a gente ainda não teve a inversão 100%. Poderia considerar esse aqui como fundo mais próximo? Aqui, ó, poderia. Se a gente considerar esse aqui sendo o fundo mais próximo dessa tendência de alta, então aqui, ó, a gente teve a inversão de tendência no dia 24, tá? No dia 24 a gente teve a inversão de tendência e aí então eu passaria a ter o quê? Isso como máxima e esse como mínima. E aí eu estaria observando então o momento no diário de baixa. Semanal mantém a alta, tá? Então eu estou mostrando os dois cenários para vocês. 8 horas, eu separei alguns níveis, ó, né? E ele voltou para testar exatamente o último suporte perdido. Deixou uma estrela linda, tá? Que também coincide com os níveis de desconto ali para entrar na FIBO, muito forte, tá? Então eu estou bastante inclinado em vendas no GBP Yen, tá? Ó, se esse candle fechasse aqui abaixo, a gente teria um padrão também de reversão fortíssimo, a estrela da manhã, eu acho, não, estrela da noite, acho que da manhã embaixo, da noite em cima, uma parada assim. Mas está numa região muito forte. E pro gráfico de uma hora, eu separei alguns pontos de interesse, né? Um deles, inclusive, o preço já até tocou, tá? Mas como eu disse, eu estou bastante inclinado em vendas aqui, bastante inclinado em vendas, tá? Então eu vou deixar de novo um alerta aqui, beleza? E caso o preço, eu não posso pôr mais alerta aqui, beleza? Mas tá ok. E caso o preço volte nessa região aqui dos 150, aí sim aqui eu vou começar a procurar por compra. Aí então eu passo a ter um segundo ponto de interesse para essa semana, que tá aqui, ó. Aqui na região dos 100, 150, beleza? Então é mais um ponto que eu tenho aqui de interesse, tá? Se o preço perder essa mínima aqui, muito provavelmente ele vai vir buscar esse ponto, tá? Eu queria pegar uma venda antes dele perder essa mínima, esse seria o cenário ideal para mim aí, beleza? Então, continuo pensando em venda aqui, tá?
semanal aqui do GBP-USD. GBP-USD também, mesmo cenário. Se a gente for considerar a região, ele deu um toque perfeito lá, em algumas semanas, e tá brigando aqui nessa zona de suporte, lá nos 1.36.600 aproximadamente. O diário, tendência claríssima de baixa, tá? Perdeu o fundo aqui, tá? Então eu tenho a máxima diária e o nível semanal muito próximo, beleza? No gráfico de 8 horas eu separei alguns níveis, ó, nível mais recente perdido na venda, foi aonde ele veio testar, deixou muita rejeição, 4 horas aqui, não tem um padrão de reversão muito claro, só rejeição, nada mais. Eu separei alguns pontos no gráfico de 1 hora, tá? O que seria interessante para mim? Até utilizando o FIBO de novo, tá? Para calcular a retração, possibilidade de retração de um movimento. Essa área é uma área de interesse para que eu faça negociações, tá? Por quê? Esse é o ponto que, se ele romper, ele vai fazer aquele famoso fake out, né? Falso rompimento. Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho essa zona aqui de 1 hora, esse último nível de resistência que foi perdido com força, tá? Então eu tenho vários pontos aqui que me inclinam a pensar que esse pode ser um ponto forte aqui de retração para a continuação desse movimento de baixo, para buscar a mínima lá do diário. Então essa é a zona que eu vou procurar por vendas, beleza? Caso o preço passe daqui, eu vou buscar a venda mais acima, mas por enquanto esse é o único cenário que eu procuraria venda aqui, né? Por enquanto, que eu consegui identificar. Aí conforme for evoluindo a semana, a gente vai atualizando o gráfico, atualizando os estudos e vai evoluindo aí com o preço, beleza? Semanal agora do NZD-USD, mano, show de bola isso aqui, tá? Tocou, reverteu. Então na semana, no NZD-USD, eu tive já a reversão completa do gráfico semanal para venda, beleza? Utilizando o FIBO aqui, ó, a gente vê que o preço ainda tem espaço para vir testar esse último ponto de suporte aqui, né? E é esse espaço que eu quero trabalhar, beleza? No diário a gente tem tendência de baixa, claro, tá aqui. Utilizando o FIBO para calcular a possibilidade de retração, ó, esse é um padrão forte, tá? De reversão para alta. Reversão para a gente nesse momento é interessante, já que eu quero vender, então eu tenho que vender caro, beleza? E aonde que eu vou vender? Então bora lá, 8 horas. Último nível de resistência perdido. Essa resistência eu marquei ela, esse suporte, né? Não, resistência, perdão, que era suporte. Eu marquei ela, mas ela não tem tanta representatividade quanto essa, beleza? Então aqui eu não vou procurar operações. O que eu separei aqui numa hora? Olha só, ponto de interesse, tá aqui. Vou traçar de novo a FIBO lá no diário, para vocês entenderem. Opa. Uma hora. Ó, eu estou muito próximo dos níveis de desconto ali do diário, tá? Então eu acredito que aqui, ó, seja um ponto onde ele vem testar, faça um falso rompimento para buscar essa região aqui, ó, dos 0,70, 350. Então aqui eu marquei mais para me utilizar como alvo de operação do que propriamente como buscando aqui a entrada para venda, tá? Então esse é um ponto interessante que eu buscaria aqui, ó, oportunidades de venda. E o meu segundo ponto, onde eu vou buscar oportunidade de venda, eu acredito que ele vai atingir depois de uma segunda onda, né? Seria aqui, ó. 1 hora. Tá? Então, qual o movimento que eu acredito que o preço possa fazer? Esse aqui. Buscar ali e aí depois voltar. Tá? É o que eu acho que o preço pode fazer
aí durante a semana, tá? Obviamente que eu não, isso aqui é só um esboço, não sei como o preço vai se movimentar, se vai respeitar essa resistência, fazer um falso rompimento, continuar, enfim. É um esboço do que eu acredito que o preço possa fazer aí. Então continuo pensando aqui, venda no Euro NZD, beleza? No NZD USD. Então inverteu o pensamento aí de algumas semanas atrás. E agora o SDCAD. O SDCAD, eu ainda não inverti meu viés de venda nele, tá? Ele vem perdendo cada vez mais as últimas resistências do semanal. E aqui ele está num ponto interessante de briga. No diário, eu ainda não tive a inversão da tendência de baixo. O último fundo perdido foi esse, o que torna essa a nossa última máxima e esse aqui a nossa última mínima. Eu estou em cima de uma região semanal muito forte, gráfico de 8 horas. O preço tocou lá algumas vezes e não foi, como eu disse para vocês, o preço costuma flutuar entre 300 pontos para cima e 300 pontos para baixo na região de interesse semanal. Tá? Então aqui é um ponto de briga de preço, indecisão de preço. Tá? Aqui eu tenho cenários possíveis, o rompimento, né, para buscar níveis mais acima, ou de fato a reversão. Tá? Então o que eu separei aqui na semana? Eu tô inclinado a pensar na venda aqui ainda, né, por conta dos motivos que eu mostrei para vocês. Esse é um ponto aqui para mim de interesse, né, que se o preço voltar nessa região e brigar, deixar rejeição, eu entraria com uma venda aqui, stop acima da região, tá? Aqui a gente tem um ombro, cabeça, ombro. Então o interessante, o melhor para mim seria se ele fizesse um rompimento e voltasse para testar a região, tá? O SDCAD está bem complicadinho de operar essa semana, beleza? E tem que tomar cuidado aí. O preço está bastante indeciso, o gráfico de 4 horas muito rabiscado. Se vocês observarem, pares com CAD, em sua maioria deixam muita sombra, tá? Então ficar de olho aí, tá? Vejo possibilidade de compra no CAD, caso ele volte nessa região aqui, ó. Tá? Então eu vejo que sim, ele tem uma possibilidadezinha ali de subir, pensando não só no gráfico, mas na questão toda da valorização que o dólar vem tendo. Então esse ponto aqui, ó, deixa eu pegar lá numa hora. Esse ponto aqui é um ponto onde a gente pode ver o CAD bater, ou esse DCAD bater e subir novamente, tá? Então tá bem complicado essa semana aí. Dificilmente eu vou fazer operação aqui com esse DCAD. Fechou? Por último, vou dar uma olhadinha no Gold. Ó, o Gold também tá num ponto decisivo, semanal, tá? Se ele perder aqui, esse é o último fundo de toda essa subida. Nessa pernada aqui ele já inverteu para a tendência de baixa, né? Aqui se ele perde ele vem buscar, então desde aqui, ó, a gente já tinha uma tendência semanal aqui invertida para baixa. Aqui no diário, a gente tem máxima diária, mínima diária, tá? Então tendência de baixa aí no diário já foi confirmada desde aqui, ó, quando ele perdeu esse fundo e aí ele voltou para buscar essa região e não rompeu a máxima. Então, pum, desceu o preço. Depois ele perdeu esse fundo de novo. Aqui ele ainda não voltou para buscar essas regiões. Então, o que eu espero aí na semana? Que ele brigue nessas regiões aqui, tá? Separei alguns pontos aqui, ó, de interesse semanal. Então, eu buscaria venda aqui nessa região no Gold, tá? Até vamos pegar fibra para entender o porquê, né? Tá bem próximo ali das zonas de desconto de preço, tá? Então esse é um ponto onde eu buscaria rejeição aqui para realizar as minhas operações de venda no Gold, tá? Eu não consigo ver compra no Gold nesse momento, beleza? Bom, é isso aí, galera. Espero que essa análise seja útil para vocês, tá? Que possa ajudar vocês aí nas operações.
Se vocês puderem indicar o canal, indique aí, se inscreva. Eu tenho visto muitas pessoas que assistem o canal, mas não estão inscritos. Então dá essa força aí. Fechou? Tamo junto, bom final de semana para todos. Fiquem com Deus e até mais. Valeu!